Oi, boa noite, queridos e queridas. Que Deus os abençoe grandemente, que Deus esteja no controle da nossa noite, para que a gente possa ter uma noite plena e abençoada na presença dele, não é mesmo? Vamos aqui então, cada um se colocando aí no seu cantinho, procure um lugar aconchegante, um lugar onde não vai te deixar desconfortável, para que você venha ficar atento ao que eu venho trazer aqui, que eu vou falar hoje sobre o capítulo de 51 e 52 do profeta Isaías, do livro do profeta Isaías. Então queiram todos se colocarem aí no lugar tranquilo, para que vocês possam prestar atenção, tá bom? Prestem atenção no que eu venho trazer aqui para vocês, tá bom? Todas as noites eu me reúno aqui com vocês e com algumas pessoas novas que estão chegando. Seja muito bem-vindo. Você que está chegando novo, se inscreva aí no canal, tá bom? Aperte aí na palavrinha inscrever-se, no sininho na palavrinha toda. Já estará inscrito, já estará inscrita, tá bom? Você não paga nada por se inscrever no canal. É totalmente gratuito, tá bom? Totalmente gratuito. E quando você vai, depois que você se inscrever, você vai ver uma mãozinha assim, que é o símbolo, né, do papo firme, que eu digo que é o papo firme que eu venho trazer para vocês, uma coisa verídica, coisas que aconteceram realmente no passado, e eu venho trazer para vocês aqui com muita satisfação, porque Deus tem colocado isso no meu coração há alguns anos, para que eu venha fazer isso, trazer a palavra dele, né? Então, quando Deus coloca uma palavra, dá uma ordem para a gente poder executar, a gente tem que procurar fazer. Então, eu estou aqui com vocês todas as noites para falar dos assuntos referentes a coisas passadas que está prescrito na nossa Bíblia, na minha Bíblia, na sua Bíblia, todas as Bíblias falam do mesmo assunto, às vezes usam palavras um pouco diferentes, mas que significa a mesma coisa. A gente só tem que pensar, aguçar os nossos neurônios para a gente entender e aprender, porque Deus já estabeleceu entendimento e sabedoria para toda a humanidade. Então nós temos que buscar isso nele. Cada vez que a gente busca entendimento na palavra, cada vez que a gente confia nas providências de Deus, a nossa fé vai crescendo e Ele vai nos abençoando, independente do caos que você esteja passando. Muitas das vezes nós estamos passando um dilema, coisas dificílimas de se resolver, mas se a gente colocar Deus na frente, a gente não se desespera, a gente começa a entender o propósito de Deus e começa a fazer as coisas com mais tranquilidade, porque Deus ele vai nos dando tranquilidade, vai nos dirigindo, vai nos dando direcionamento. Por mais difícil que seja, Ele sempre nos capacita para que a gente possa executar. Ou Ele coloca alguém em especial, um anjo do Senhor, né? Eu digo que é um anjo do Senhor porque é uma pessoa que vem, que Ele enviou para te ajudar. Você entende? Então, creiam nesse Deus que tudo faz pela gente, tá bom? Vamos dar início ao nosso estudo. No final você compartilha com alguém, leva a palavra para alguém, convida uma pessoa para se inscrever no canal. Não custa nada você fazer isso, é sempre bom a gente levar uma palavra amiga para alguém, porque o Senhor Deus, Ele consola as nossas almas, Ele consola os nossos corações, Ele faz de tudo de bom aconteça na nossa vida. É que a gente precisa entender que muitas das vezes nós não compreendemos, né? Nós não compreendemos o que Deus quer na realidade. E aí a gente tem dificuldade nisso. Todos nós, seres humanos, temos dificuldade nesse agir de Deus, né? A gente entende direito, né? Mas a palavra dele é verdadeira. E quando ele fala, as coisas acontece, né? Porque tudo que ele falou foi verbalizando, tudo que ele criou foi verbalizando. E eu creio no poder da verbalização, porque tudo aquilo que a gente fala se confirma, os anjos dizem amém. Então nós temos que ter sabedoria e procurar saber o que a gente vai declarar, o que vai sair da nossa boca, não é mesmo?
Eu aprendi isso com o Bispo Bruno, aprendi com o Bispo Bruno Leonardo, eu tenho aprendido muitas coisas com ele, também com o profeta Iracete e outros bispos, né, outros pastores. A gente tem que ficar atento na palavra para que a gente venha se espiritualizar, que a gente venha entender o propósito de Deus na nossa vida, tá bom? Eu vou começar a ler então, porque hoje eu tô uma tagarelinha, às vezes eu saio falando, vocês não reparem, tá bom? Então eu vou ler aqui, eu já tô com a minha Bíblia aqui na mão, ó, tô com a Bíblia aqui, eu vou ler sobre o capítulo 51 e sobre o capítulo 52, que tá aqui atrás, tá bom? Tá na outra folha. Então, eu gostaria muito que você prestasse atenção, tá bom? Preste atenção. Então, eu vou falar sobre a restauração e salvação de Israel, que diz assim, versículo 1, para dar início. Ouve-me, vós os que segues a justiça, os que buscais ao Senhor. Olhai para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Olhai para Abrão, vosso pai, e para Sara, que vós deu à luz, porque sendo ele só, o chamei, eu abençoei, eu multipliquei, porque o Senhor consolará a Sião, consolará a todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se achará nela, ação de graças e voz de melodia. Atendei-me, povo meu, e nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei. E o meu juízo farei repousar para a luz dos povos. Perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação. E os meus braços julgarão os povos, as filhas me aguardarão, e no meu braço esperarão. Levantai os vossos olhos para os céus, e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como roupa, e os seus moradores morrerão. Semelhantemente, porém, a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será abolida. Isso aqui é Deus falando, vocês estão prestando atenção? E ele continua dizendo assim, ouve-me, vós que conheceis a justiça, povo em cujo coração está a minha lei. Não temas o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias, porque a traça os roerá como a roupa, e o bicho as comerá como a lã, mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Você entendeu isso aqui? Ele está dizendo para que a gente não tenha medo dos homens maus. Depois eu explico melhor. Desperta, desperta, veste-se de força, ó braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que cortou em pedaços a Raabe, o que feriu ao chacal? Isso aqui já é outra pessoa falando, isso aqui eu creio que é Isaías. Aí diz assim, não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo? O que fez o caminho no fundo do mar para que passemos os remidos? Assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo e perpétua alegria. Haverá sobre as suas cabeças gozo e alegria. Alcançarão a tristeza e o gemido fugirão. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que se tornará em erva? E te esqueces do Senhor que te criou,
que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente todo dia o furor do angustiador quando se prepara para destruir, pois onde está o furor do que te atribulava? O exilado cativo depressa será solto, e não morrerá na caverna, e o seu pão não lhe faltará, porque eu sou o Senhor teu Deus, que agita o mar, de modo que bramem as suas ondas. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. E põe as minhas palavras na tua boca, e te cubro com a sombra da minha mão, para plantar os céus, e para fundar a terra, e para dizer a Sião: tu és o meu povo. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que bebeste da mão do Senhor o cálice do seu furor. Bebeste e sorveste os sedimentos do cálice do atordoamento. De todos os filhos que ela teve, nenhum há que guie mansamente, e de todos os filhos que criou, nenhum há que tome pela mão. Estas duas coisas te acontecerão. Quem terá compaixão de ti? A assolação e o quebrantamento, e a fome e a espada, por quem te consolarei? Os teus filhos já desmaiaram, jazem nas estradas de todos os caminhos, como antílope na rede. Cheios estão de furor do Senhor e de repreensão do teu Deus. Portanto, agora ouve tu, ó aflita e embriagada, mas não de vinho. Assim diz o teu Senhor, o teu Deus, que pleiteará a causa do seu povo. Vocês estão entendendo? Vou virar a folha aqui. Eis que eu tomo da sua mão o cálice do atordoamento, os sedimentos do cálice do meu furor, nunca mais dele beberás. Porém, poluei nas mãos dos que te entristeceram, que disseram à tua alma, abaixa-te e passaremos sobre ti, e tu puseste as tuas costas como chão e como caminho aos viandantes. Você entendeu? Eu vou explicar isso aqui. Aí diz no 52, no capítulo 52, o capítulo 52 é bem menor, tá, gente? Eu vou procurar ler rápido. Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste-te das tuas roupas formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Sacode-te do pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém, solta-te das cadeias do teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Porque assim diz o Senhor, por nada fostes vendidos, também sem dinheiro sereis resgatados. Porque assim diz o Senhor Deus, o meu povo em tempos passados desceu ao Egito para peregrinar lá, e a Assíria sem razão o oprimiu. E agora que tenho eu que fazer aqui, diz o Senhor, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão? Os que dominam sobre ele dão ouvidos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente o dia todo. Portanto, o meu povo saberá o meu nome, pois naquele dia saberá que sou eu mesmo o que falo. Eis-me aqui. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Eis a voz dos teus atalaias. Eles alçam a voz, juntamente exultam, porque olho a olho verão, quando o Senhor fizer Sião voltar. Clamai cantando, exultai juntamente, desertos de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus.
Retirai-vos, retirai-vos, sai daí, não toques coisa imunda, sai do meio dela, purificai-vos, os que levais os vasos do Senhor, porque vós não saireis apressadamente, nem ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será o vosso será a vossa retaguarda. Então aí ele vem falando sobre a aparição das dores e a glória do Messias, que no versículo 3 diz assim: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e muito sublime. Como pastaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o do outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Então vamos aqui ter entendimento da palavra. Aqui na nossa Bíblia diz, no versículo 1 e 2, fala que olhai para Abraão. Então está pedindo que se olhe para Abraão. Aí diz assim: Israel e Judá pecaram e não se arrependeram, por isso foram entregues à destruição. Mas um remanescente, ou seja, um pequeno grupo de pessoas, sobreviveram no cativeiro babilônico e voltaram para a sua terra. Ao serem libertos do domínio persa, os judeus iriam reconstruir sua nação. Aos olhos humanos isso era impossível, por esse motivo o Altíssimo usou o exemplo de Abraão para despertar a fé deles. Você entende? Quando o patriarca foi escolhido, ele era apenas um. Além disso, era impossível que ele gerasse um povo, porque Sara, sua esposa, era estéril. O começo modesto deste casal, que concebeu seu filho na velhice, Abraão estava com 100 anos na época, né? E Sara também não era nada novinha, né? Acho que ela tinha uns 90 anos. E a obediência perseverante fizeram com que ambos se tornassem uma referência para todas as gerações. Abraão e Sara não se tornaram pais somente de Israel, mas de todos aqueles que creram na palavra de Deus. Você entende isso? E aí também vamos aqui para um outro versículo que eu acho interessante saber também. Voltarão os resgatados, que diz assim: estar longe de Sião simbolizava estar longe de Deus. Portanto, junto a gemidos e dores, o exílio fez despertar ainda mais nos judeus o senso de valor pelo templo e o amor pela sua terra. Por isso, o grande desejo em tê-la de volta eles tiveram. Assim, à medida que o povo deixou a apostasia e se arrependeu, foi resgatado do cativeiro. Da mesma forma que esse remanescente encontrou vida plena novamente, aqueles que caíram na fé e se encontraram aprisionados pelo mal podem ser resgatados. Você está entendendo? Então vamos entender uma partezinha do capítulo 52. No capítulo 52, ele vem falando sobre o povo que saberá o nome dele, ou seja, o nome de Deus, né? Toda intervenção de Deus na humanidade tem o propósito de manifestar a sua glória e seu poder ao mundo, mas ainda assim não são todos os que reconhecem. Aqueles, porém, que foram resgatados do poço profundo e escuro de pecados, como os resgatados de Sião, têm a sublime revelação da genuína por meio do santo nome de Deus. Você entendeu? A genuidade da pessoa. E aí fala lá no versículo 13 e 15, fala sobre o servo que procederá com prudência. Então o Messias seria humilhado pelo homem, mas exaltado por Deus. O desprezo que lhe atribuía dor lhe otorgava recompensa perpétua.
enquanto o seu nome era motivo de zombarias no mundo. Ele conquistava o céu e o nome mais glorioso do universo. Grande e pequenos rejeitavam as suas palavras e o seu rosto, mas o Altíssimo se compadecia, mas o Altíssimo, mas o Altíssimo se comprazia da sua prudente obediência. Ou seja, ele obedecia ao Pai, né? Ao agir assim, o Messias fazia com que o propósito do Todo-Poderoso prosperasse em suas mãos. Por isso, ele foi recebido por Deus de forma elevada e muito sublime, recebendo assim o maior de todos os nomes. Além disso, passou a se assentar à direita do Pai, obtendo dele todo o poder sobre os céus, sobre a terra e sobre todas as criaturas. Com isso, entendemos por que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos que aquele que serve ao Pai serão honrados por ele. Então, entendemos aí que nesse capítulo nós vimos o significado, no capítulo 50, nós vimos o significado da palavra erudita, né? Erudita, essa palavra significava que aquele que Deus dava capacidade e sabedoria aos profetas, no caso aqui no profeta Isaías, para ele ensinar as pessoas a respeito dele. Você entende? Então, no versículo, no capítulo 51, né, já vem falando na escrita sobre a restauração e a salvação de Israel, né? E lá teve um pequeno grupo de pessoas, né, que eles não morreram, eles conseguiram sobreviver às coisas que aconteciam lá na Babilônia, né? E eles conseguiram voltar, eles voltaram para casa, eles voltaram para a terra deles. E aí Isaías, com a sua sabedoria, né, que Deus tinha dado a ele, começou então a ensinar a todas as pessoas que eles precisavam buscar em Deus e se arrepender dos erros, dos pecados, de todas as coisas erradas que eles tinham cometido naquela época. Porque ele dizia que Deus disse que eles estavam dormindo, que eles teriam que se arrepender. Quando ele falou aqui que eles estavam dormindo, ele quis dizer que eles não estavam se espiritualizando em Deus, não estavam buscando o Espírito de Deus no arrependimento, para que Deus pudesse ajudá-los, né? Tirar eles perdoar eles dos erros, redimir eles, tirar eles dos erros e mostrar a eles que ele era Deus, que ele podia ajudá-los, só ele podia ajudá-los. Então ele disse, com as palavras de Deus, Isaías disse assim, que era tempo de eles se fortalecerem e serem ousados, que eles não deveriam ter medo dos homens maus, dos homens mortais, né? Nós lemos aqui isso aqui. Então eu entendo que até os dias de hoje nós devemos ser ousados e nos encher da força de Deus. Nós devemos nos encher da força de Deus. Nós não podemos ter medo de pessoas más. Tem muitas pessoas más, que aí a gente fica retraído, fica com medo, não é mesmo? Mas quando a gente se apega com Deus, Deus nos fortalece. Então nós vemos, quando eu falo pessoas más, gente, tantas coisas vêm acontecendo, não só do ser humano em si, mas de coisas que vêm acontecendo na terra. Muitos desastres, né? Vocês viram aí as coisas lá de São Paulo, coisas que aconteceu também em Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro, tantas coisas que acontecem, né? Violência, falta de respeito, muita coisa ruim
né? A falta de respeito para com o próximo, as humilhações, as invejas, tudo isso faz com que a gente venha pensar. Eu nem gosto muito de ver assim televisão, uma vez ou outra eu assisto um repórter, assim, porque eu também preciso me atualizar. Mas, gente, eu nem gosto de ver televisão, que é muita desgraça, só parece coisa ruim, a gente só vê desgraça na televisão. É difícil a gente ver uma coisa boa. Agora tem algumas coisas nas novelas também que eu nem vejo direito, que também as novelas também, elas vêm mostrando também um lado mal do homem, né? Alguns corruptos, né? Algumas coisas vêm mostrando. Então, eu vejo tanta violência, tanta falta de respeito, que eu prefiro não ver. Eu prefiro até nem ver televisão às vezes. Eu prefiro não ver. Às vezes eu prefiro tá louvando, ou tá lendo, ou tá cuidando da minha casa, ou fazendo qualquer outra coisa. Mas eu prefiro não ficar vendo coisas, porque às vezes tem coisas que a gente vê que ela fica na mente da gente, incute na mente, né? Por mais que não se queira, incute na mente da gente. E aí você, quando vai dormir, às vezes tem pesadelos ruins, às vezes tem não tem assim um sossego na sua alma, né? Porque você fica preocupado com aquelas coisas que aconteceu, aquelas desgraças. Então você fica, meu Deus, Senhor, a melhor coisa que nós temos que fazer, gente, a melhor coisa é buscar em Deus, é orar, é louvar para Ele, é engrandecer o nome dEle, é crer que esse Deus é maravilhoso, que muitas das vezes Ele permite que coisas venham a acontecer, né? Ele permite que coisas venham a acontecer para que o povo desperte em buscá-lo. Talvez, eu não sei, aconteceu muitas coisas por aí afora, né? Talvez lá em São Paulo, eu não conheço a cidade, né? O povo lá, mas e também quando aconteceu aqui no Rio de Janeiro, às vezes Deus faz acontecer coisas em determinado lugar, porque naquele lugar as pessoas estão sem buscar a Deus, né? Então, mais ligada nas coisas materiais, mais ligada em coisas do mundo do que na vida espiritual com Deus, em buscar Deus, ir à igreja, e levar a família, e levar os filhos, né? Dar ensinamento para as pessoas que Deus é o nosso alívio. Então, pensa nisso, pensa também que quando você sentir assim que as coisas não estão muito bem, se tranque no seu quarto ou em qualquer outro lugar, busca conversar com Deus. A conversar com Deus, que eu digo, a orar, faz a oração, fale tudo para Ele, mas fale tudo mesmo e somente confie nele para contar tudo a Ele, para que Ele possa tomar as providências. No oculto, Ele te vê. No oculto, Ele resolve os seus problemas. Eu digo isso porque eu tenho N experiências, muitas coisas já aconteceram na minha vida que eu achava que Deus tinha esquecido de mim. No entanto, Ele não esquece dos seus filhos. Ele não esquece, Ele ama os seus filhos. Então, Ele está sempre providenciando coisas através da mão forte dEle, né? Então, confie, pense que quando você o busca, ele te traz tranquilidade, ele te traz uma paz, né, para você, mesmo que você esteja passando uma vida horrorosa. Mas pense em buscar a Deus, em estar sempre na presença dele, porque é a melhor coisa do que ficar vendo coisas desagradáveis e se envolvendo com coisas erradas. Eu vejo aí muitas coisas erradas que não dá para ficar falando tudo aqui, mas a única coisa que eu falo aqui, eu peço, é que vocês orem. Aí você ora assim: Senhor Deus, consola minha alma, Pai, ajuda minha alma para que eu possa ser renovada, renove a minha alma todos os dias,
renova o meu espírito, me fortalecendo para os dias difíceis da minha vida. Não precisa falar muita coisa para Deus, não. Basta falar isso para Deus, mas conta todos os seus erros, seus pecados para Ele, para que Ele possa te fortalecer, tá bem? Então, Deus nos fortalece nos nossos dias mais difíceis. Creia nisso, tá bom? Nos dias mais difíceis Ele nos ajuda. Então, olha, sejam abençoados. Amanhã eu volto com vocês com o capítulo 53 e 54. Essa palavra amiga que eu quero deixar para vocês, que vocês peçam a Deus para renovar o espírito de vocês, para que possa fortalecê-los todos os dias, principalmente nos dias mais difíceis que você estiver passando, tá bom? Boa noite para você e até amanhã. Se Deus quiser, eu tenho certeza absoluta que Ele quer. Tchau. Boa noite, gente. Deus abençoe grandemente, viu?